Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu venho aqui fazer mais um vídeo, com muita alegria. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês o apoio, e pedir para você continuar dando essa força para mim, dando esse joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. E pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força para mim, tá bom? E eu queria dizer para o irmão que quiser fazer parte dos meus amigos aqui do WhatsApp, Tem bastante amigos aqui que faz parte do meu WhatsApp. Se você quiser fazer parte aqui, é só você colocar nos comentários aí. Eu passo aí o número do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, tá bom? E aquele irmão também que quiser me fazer uma pergunta, quem sabe eu posso responder a sua pergunta, E também aquele irmão que, mesmo que não concordar comigo, quiser fazer um questionamento, coloca aí nos comentários que não concorda comigo, que quer conversar comigo, quer argumentar comigo aqui, eu passo o meu número tranquilamente para você, tá bom? Meus irmãos, eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários aí, Eu fico muito feliz quando eu vejo bastante comentários. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui. Uma certa irmã entrou em contato comigo nos comentários pedindo para mim explicar para ela dois textos bíblicos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Bom, minha irmã, eu vou explicar para você aqui com toda clareza. Mas, primeiramente, eu quero dizer que ambos os textos são metáforas. Nenhum desses textos são literais. Todos esses dois textos são metáforas. O que vem a ser uma metáfora? Bom, a metáfora é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra em virtude de certa relação ou semelhança. Ou seja, resumindo, a metáfora é o que, no português mais claro, a gente fala, é uma figura de linguagem, ou seja, é uma linguagem figurada. Bom, exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. No filme Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Isso aí é uma metáfora, ou seja, é uma figura de linguagem. Bom, então, meus irmãos, vamos começar aqui explicando para a irmã o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Aqui diz que o evangelho pregado aos mortos, para que, mesmo julgados segundo a carne, vivam do Espírito segundo Deus. Então, esse é um dos textos que a irmã diz que as testemunhas de Jeová não comentam sobre ele. Então, é um dos textos. Então, esse texto diz que o evangelho pregado aos mortos, para que, mesmo julgados segundo a carne, vivam do Espírito segundo Deus. Bom, meus irmãos, primeiramente, para nós explicar esse texto, é importante nós notarmos uma coisa. Ninguém prega o evangelho para mortos. Como é que você vai chegar perto de uma pessoa morta e pregar o evangelho para ele? Ninguém prega o evangelho para um morto. Então vamos entender isso. A Bíblia fala de três tipos de mortes. A Bíblia fala de três tipos de morte. A morte física, que é aquela quando o corpo morre. A morte física ou morte adâmica, como você queira dizer. A morte espiritual, que é quando a pessoa se desliga de Deus. E a morte para o pecado, é quando a pessoa abandona o pecado de vez, a pessoa morreu para o pecado. A pessoa deixa o pecado de vez, abandona o pecado e passa a fazer o bem. Então a pessoa morreu
para o pecado. Então, meus irmãos, pregar o Evangelho para os mortos, para que eles vivam no Espírito, segundo Deus, quer dizer aqui, não é pregar para quem morreu fisicamente, não. É para quem morreu espiritualmente. Aqui está falando de pregar o Evangelho para quem morreu espiritualmente. Não é para quem está ali deitado num caixão ali e você vai chegar lá e pregar o Evangelho para ele, não. Está falando aqui de pregar o Evangelho para quem morreu espiritualmente. Ou seja, para aquelas pessoas que desligaram de Deus. É para você pregar para aquelas pessoas que morreram espiritualmente, ou seja, aquela pessoa que desligou de Deus. Eu vou citar aqui um exemplo. Eu vou citar um exemplo da pessoa que morreu espiritualmente, que desligou de Deus. Esse exemplo que eu vou mostrar aqui está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 60. Aqui diz que certo jovem chegou para Jesus e disse para Jesus assim: Senhor, eu quero ser o seu seguidor, quero seguir com o Senhor, mas primeiro eu quero que me permita enterrar o meu pai. Aí Jesus disse para aquele jovem assim: deixe que os mortos enterrem os mortos, venha e me siga. Viram, meus irmãos? Então, aqui mostrou que mortos, nesse sentido aqui, é a pessoa que está desligada de Deus. Quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os mortos, deixa que aquele que está desligado de Deus, que é um morto, enterre aquele outro que morreu fisicamente. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Então veja, aqui Jesus deixou claro aqui que a morte, que nesse caso aqui, se tratava da morte espiritual e não da morte física, né? Agora, outro texto que a irmã também diz que tem dúvida é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, no qual diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Bom, minha irmã, para entendermos esse texto, temos que considerar não apenas o versículo 19. Temos que voltar um pouquinho mais atrás, e considerar a partir do versículo 13. Aqui o apóstolo Pedro está nos incentivando a prática do bem, segundo o exemplo de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está incentivando todo cristão a praticar o bem segundo o exemplo de Jesus Cristo. Bom, e falando da bondade de Jesus Cristo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, aqui vai mostrar o valor do sacrifício resgatador de Jesus. Preste atenção aqui. Antes do texto em questão aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai mostrar o valor do sacrifício resgatador de Cristo. Veja, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, lá diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos conduzirmos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo que, através da morte sacrificial de Jesus, nós podemos morrer para a carne, ou seja, morrer para os desejos carnais, morrer para o pecado e viver, para as coisas espirituais. Nós podemos morrer para as coisas carnais e vivermos para as coisas espirituais, graças ao sacrifício resgatador de Cristo. Bom, agora que entra aqui em questão o texto que a irmã gostaria de saber. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão.
Bom, minha irmã, primeiramente, para nós entender esse texto melhor aqui, primeiramente, vamos entender que espírito não fica em prisão. Espírito passa até na parede ali, ó. Espírito atravessa até a parede. Espírito não fica em prisão. Então isso tá na cara que isso aqui é uma figura de linguagem, ou seja, é uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora. Isso aqui não é nada literal. Então ninguém prega para espíritos em prisão. O apóstolo Pedro está falando aqui da prisão espiritual. O apóstolo Pedro está falando da prisão espiritual. Aquela pessoa que está tão arraigada no pecado, que os espíritos imundos não permitem que ele saia das suas garras. Ele está tão arraigado no pecado, ele está tão habituado na prática do pecado, que ele já passa a ser, que os espíritos imundos já passam a ser dono dele. Ele está preso em espírito, ele está preso nos espíritos imundos. Não é preso em um quarto, não. Então, ele está preso nos espíritos imundos. Então, veja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que quando somos mortos para o pecado, quando nós morremos para as coisas carnais e vivemos para as coisas espirituais, nós podemos pregar para esses espíritos em prisão, esses espíritos, ou seja, essas pessoas que estão presas nos espíritos imundos, e podemos ajudar, salvar eles dos espíritos imundos. Viram, meus irmãos? É isso que o apóstolo Pedro estava querendo dizer. Não é que tem um espírito preso e nós vamos chegar ali e pregar para aquele espírito, não. Então, eu não sei se a irmã entendeu bem. A pessoa que está tão arraigada no pecado, os espíritos já passam a ser dono dele. Mesmo que ele queira sair, mesmo que ele tenha vontade de sair daquela vida de pecado, ele não consegue sair, porque ele está dominado pelos espíritos imundos. E quando nós somos mortos para o pecado e vivificados para o Espírito, graças ao sacrifício resgatador de Jesus, nós temos condições de pregar para essas pessoas que estão presas nos espíritos imundos e salvar aquelas pessoas dos espíritos imundos. Eu vou citar um exemplo para você aqui. Muitos irmãos vão nas cadeias pregar para aquelas pessoas, para aqueles pecadores, para os piores dos pecadores. Tem pessoas ali que já praticou estupro, já praticou homicídio, já praticou sequestros, já praticou de tudo que você pensar. E os irmãos vão ali, prega para eles e consegue converter pessoas dentro das cadeias. Tem pessoas que batizam dentro das cadeias. Porque irmãos que foram libertos, ou seja, irmãos que foram mortos para o pecado, que foram mortos para a carne e foram vivificados no Espírito, foram ali dentro da cadeia e pregaram para aqueles criminosos que estava sob domínio dos malignos, dos espíritos malignos. E quantos irmãos, e quantos daqueles prisioneiros foram libertados? Muitos. Eu já vi exemplo de pessoas que foram libertadas, batizaram ali na cadeia, foram libertados, e depois que saiu da cadeia se tornou pastor, e hoje é pastor. Eu sei de muitos casos assim. Então por quê? Pessoas que morreram para o pecado, né? Que morreram para o pecado e foram vivificados no Espírito. E conseguiram, graças a isso, né? Graças a esse poder que eles receberam
pelo sacrifício resgatador de Jesus, eles conseguiram pregar para aqueles espíritos que estavam em prisão do maligno, que estava em prisão do espírito maligno, e conseguiram libertar aquelas pessoas que eram prisioneiras dos malignos. Então, isso é que é pregar para o espírito em prisão. Não é pregar para um espírito que está preso, não. É pregar para pessoas que estão presas. Estão presas? É pregar para pessoas que estão presas no espírito maligno. Estão presas no espírito maligno, que são dominadas pelo espírito maligno a ponto de não ter força para sair dali. E os irmãos chegam ali, pregam para eles e conseguem libertá-los. Isso que é pregar para os espíritos em prisão.